E já. Primeiro exercício de pontuação. Eu não sei de onde que é essa prova, mas tudo bem. Ele quer o erro da pontuação. Vamos lá. Erro de pontuação. Vamos na caça dos erros. Exercício de marca X sempre uma caça infinita. Ou a erro ou a acerto. Sempre que a gente está procurando alguma coisa, ó. Cara, eu queria tanto estar numa sala de aula para vocês me mostrarem. Essa primeira, ó. Eu queria tanto que vocês me dessem. Cara, tem... Na última aula, na penúltima aula, foi pontuação do período composto. A pontuação do período composto, se eu não me engano, foram 3 aulas que eu demorei para dar completa. E a última foi sobre coordenadas. E as coordenadas têm a regra de pontuação mais extensa. Olha aqui. Essas são as tabelas de conjunção. A parte escura, ó. A parte escura são as conjunções coordenadas e a parte clara são as subordinadas. A gente trabalha junto para vocês lembrarem. Porque as coordenadas e as subordinadas adverbiais, ambas mudam o sentido da oração, trazem alguma coisa diferente. E a gente às vezes confunde, por exemplo, olha aqui, a explicativa e a causal, ambas têm a palavra por quanto. Então, como as conjunções podem ser parecidas, a gente trabalha junto. E a regra de pontuação delas são as mais complicadinhas. E a única regra de pontuação que ficou mais marcante, pelo menos para mim, não sei para vocês, foi a do mas. E aqui, cara, nessa questão, a mais gritante... Cadê? Me perdi. Tá a palavra mas aqui. E eu acho que eu falei várias vezes em voz alta ali, na hora que eu estava ensinando para vocês. Aí, cadê o... Que não pode ter vírgula depois do mais. Ele quer o erro, cara. Olha essa vírgula gigante aqui. Vou até achar para vocês. Pontuação, período composto. Tcharam. Coordenadas, explicativas, conclusiva, adversativa. Meu Deus. Finalmente as coordenadas. Temos as aditivas, que é o E, adversativa, mas porém, aqui, adversativa, só tá os exemplos dos conectivos dessa primeira, assim como as subordinadas, coordenada traz novo sentido no contexto. Aditiva, proibido. Vamos revisar. As aditivas é proibido o uso da vírgula se o sujeito for o mesmo, que daí cai na regra do sujeito. Se o sujeito for o mesmo para as duas orações, não podemos separar o sujeito do próximo verbo. O aluno fez uma péssima redação. Não. O estudante fez uma péssima redação e tirou uma nota baixa. O estudante que fez a redação e o estudante que tirou nota baixa. Como que eu vou separar o estudante da nota? Então, não pode separar. Agora, o aluno fez uma péssima redação e a professora deu uma nota baixa. Aqui é a professora que deu a nota baixa. Então, essa vírgula eu posso pôr. Só que é o quê? Facultativo. Estudamos uma. Alternativa. Alternância, facultativo. A maioria das nas orações coordenadas vai ser ou facultativo ou proibido. É raro ter um caso de pontuação obrigatória. Inclusive, é raro, mas vai cair aonde? Na adversativa, que é a nossa questão. Espero que vocês me acompanhando. Estou falando rápido, mas é que a gente teve tanta aula de pontuação. Não sei quantas pessoas estão assistindo aí, se essas mesmas pessoas acompanharam todas as aulas, que tivemos um índice de faltas tão grande. Mas é que a gente teve tantas aulas, estou falando rápido, porque assim, não adianta eu ficar revisando toda hora e não ter tempo para fazer exercício. Vamos lá. Essa é a regra da aditiva. As alternativas vai ser sempre facultativo, ou isso ou aquilo, pode ou não pode pôr vírgula entre elas. Finalmente, entrou na adversativa. A adversativa sempre traz uma ideia positiva, depois uma ideia negativa, e é ela que tem o caso da vírgula obrigatória. E essa vírgula obrigatória é a vírgula que separa as orações.
Se é a vírgula que separa as orações, é a vírgula que vem antes da conjunção, do conectivo, da palavrinha. No caso, o mais, o entretanto, o porém. Essa vírgula aqui é obrigatória, que está de verde. Se eu uso uma vírgula antes, obrigatória aqui, essa vírgula depois do mas, depois do entretanto, vai ser proibido. Olha aqui de vermelho. Só que lembra, essa é uma regra de pontuação. Quando a gente fala regra de pontuação, não é só vírgula que existe, né? Até agora a gente falou regras de... A gente falou regras de pontuação, mas assim, existe mais do que vírgula em pontuação. Existe ponto e vírgula e ponto. Até agora a gente falou só de vírgula porque só elas cabiam. Quando a gente entra na adversativa, cabe outras coisas. Até agora, na 1 e na 2, a gente falou de vírgula. Colocou uma vírgula, separando a primeira oração do restante, é proibido botar outra coisa. Aí, bora lá. Se eu separar, como é obrigatório separar, essa primeira oração com outra coisa, pode ser um ponto e vírgula. Da segunda oração, continua sendo proibido separar por vírgula esse mais. Independente do que eu colocar antes do proibido por vírgula depois. É isso que eu queria falar, só queria falar isso. É proibido por vírgula depois de mais. Não adianta. O que você colocar antes do mais é proibido por vírgula depois. Agora, se eu colocar um ponto e vírgula ou um ponto final, separando a primeira oração antes desse entretanto, aí se torna facultativo eu colocar a vírgula depois do entretanto. Só vírgula daí, né? Se comecei a botar um ponto final depois do entretanto, no meio de uma frase, né? Aí não dá. Aí não faz sentido. Raciocina comigo. Eu posso separar duas orações com um ponto final, mas eu não posso botar um ponto final no meio de uma oração. Pensa comigo. É um bom livro, ponto final. Entretanto, vírgula, custa caro. Isso fez sentido, mas imagina eu botar um ponto final aqui, que não faria sentido. Então, pensa comigo. É um bom livro, ponto final. Entretanto, vírgula, custa caro, faz sentido. É só isso que eu queria falar. Essa regra pode, com essa vírgula que eu acabei de citar, facultativa, porém, entretanto, contudo, se o conectivo que eu acabei de dizer for mas, a vírgula é proibida. É proibido usar vírgula depois de mais. É só isso que eu queria falar. Agora, o primeiro exercício, que a gente está fazendo, que está pedindo para a gente achar um erro na pontuação, começa colocando uma vírgula depois de mais. Aí fica muito fácil para a gente, né? Se a gente lembrasse dessa regra. É só marcar a letra A. Só que eu tenho que fazer tudo com vocês. Então, se nós não estivéssemos diante de um período composto, para fazer a análise da pontuação, começaríamos, inclusive, diante de períodos compostos. A gente começa fazendo uma análise sintática. Então, vamos ver as próximas frases. A hora da prova era do conhecimento de todos. Então, todo mundo sabia qual era da prova. Ponto e vírgula. Bom, falou uma oração completa, parou com ela. Alguns se atrasaram, porém. Esse porém é um sinônimo de mas. E eu acabei de citar qual que é a regra das adversativas. As adversativas, na oração coordenada assindética, a gente chama de assindética aquela que não tem conectivo. Ela obrigatoriamente tem que ser separada por alguma pontuação. Daqui é sindética. Daqui tem conectivo. Aqui, ó, perfeito. Tá aqui nossa pontuação. Eu quero um verde. Cadê a cor verde? Por que não fica cor aqui? Eu quero uma cor, gente. Por que não tem cor? Tá, por negrito. Espero que vocês entendam. Aqui tá perfeito esse ponto e vírgula aqui. Podia ser um ponto e vírgula, podia ser uma vírgula, podia ser um ponto final. Aí, ó, chegou a segunda frase, chegou a segunda oração.
Essa segunda oração podia ser simplesmente alguns se atrasaram sem esse porém? Podia. Mas aí, quem redigiu essa frase quis conectar as duas através de um conectivo e fazer um período composto. E colocou isso com a palavra, com o conectivo porém. E digo mais, essa pessoinha quis deixar essa frase mais bonita, não sei porquê, e colocou o porém deslocado no final. Tudo que está deslocado tem vírgula, tudo não, quase tudo, obrigatório. Se esse porém tivesse aqui, a vírgula seria facultativa. Sendo deslocado, essa vírgula se torna obrigatória. Nesse caso, é que a gente bota de novo. A de negrito, vamos dizer que está com vírgula obrigatória. Espero que vocês entendam. Gente, que isso? Não entendi, mas tudo bem. Bom, letra B perfeitamente certo. Espero que vocês tenham entendido. Voltando, vou falar de novo para ver se vocês decoram. Mas, vírgula proibida depois dele. Por isso que a letra A tá certa, porque é um erro, né? Letra B, espero que todo mundo tenha entendido. Foi de novo em cima do período composto por coordenação na diversidade. Então, beleza. Bora para a letra C. Agora, olha, foi numa explicativa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Cadê? Aqui, pois. Um pois gigante. E aqui, na nossa coordenação, a diversidade, já expliquei isso aqui para vocês, só chegar até aqui. Conclusão explicativa. Ó, a explicativa é mais fácil. Eu falei que tinha pouca, é obrigatória, mas na verdade tem duas. Então, se são 5, não é pouco, né? É outra que tem uma vírgula obrigatória. E a regra é muito fácil, porque só tem uma regra. A vírgula é obrigatória. Essa é mais fácil, né? Fica difícil, assim, difícil não, mas fica complicado estudar pontuação em período composto, porque tem que lembrar de muita coisa. Mas eu espero que vocês se lembrem daquilo que eu disse nas primeiras aulas, de tentar usar a lógica. Por exemplo, bom, esse aqui eu não consegui achar muita lógica, mas vamos lá. Não prejudique as pessoas, porque você pode ser prejudicado. Essa pausa parece que ela é muito bem-vinda na hora da gente falar. Aí vamos achar outro exemplo que eu dei. Ou estude mais, ou acabará reprovado. É a regra do suspense. Esse suspense também é bem-vindo, apesar de poder muito bem não estar aí. Ou estude mais, ou você acabará reprovado. São duas entonações que podem muito bem estar dentro de um texto. Por isso que essa é facultativa. Se você tentar usar essa lógica na hora de estudar, é por isso que tem que ter muitas revisões, revisando que a gente massifica o nosso conhecimento. São 3 pilares para a gente sempre se dar bem em uma prova. É assim que a gente massifica conhecimento. 1, a apresentação da matéria de uma maneira diferente. Por isso que eu tento usar cor, tento usar um slide diferente, sei lá. Exemplos diferentes também do comum e lógicas diferentes. Por isso que eu acabei de falar assim, de uma entonação, né, diferente. Você tentar fazer isso na sua cabeça, seu cérebro assimila de uma maneira diferente. Isso é um estudo, tá, gente? Tô falando de verdade, é oficial. Tá, essa é o número 1. Só que você fazer só isso não é o suficiente. Você revisar fazendo isso é o segundo pilar. E o terceiro é fazer exercício. Só que não adianta, eu consigo fazer 2 com você, que é o exemplo diferente e o exercício. O terceiro tá só, simplesmente, é vocês, que é revisão. E tem que ser várias vezes. Tem alguns, aí são vários estudos. Tem alguns que falam que você tem que apresentar a matéria hoje, fazer a revisão de 24 horas, revisão de 7 dias e de 30. Que é o que, assim, fica mais massificado na cabeça. Que aí vocês conseguem acertar bastante em prova. Agora a gente está fazendo a revisão de 7 dias, por exemplo. Semana passada a gente fez essa matéria.
Só que vocês deveriam ter feito a revisão de 24. Mas vamos lá, de novo. São muitas e muitas regrinhas de pontuação para a gente não ter que o quê? Decorar, que é uma coisa que o nosso cérebro não gosta. Vamos tentar o quê? Assimilar. Para a gente assimilar essa matéria, vamos tentar achar o quê? Uma lógica. Ou você estuda mais, ou você acaba reprovando. É uma vírgula que faz sentido. Ou você estuda mais, você acaba reprovando. A falta dessa vírgula faz sentido. Regra, orações coordenadas alternativas, vírgula facultativa. Faça isso com todas as orações. Aditiva é a que mais faz sentido. Sujeito das duas orações é o mesmo, vírgula proibida. O estudante que faz a péssima redação e o estudante que tira nota baixa. Como que você vai separar esse sujeito do próximo verbo? É proibido. É a regra principal da pontuação. E qual que é a outra de baixo aqui? E aqui a outra é quando o sujeito é diferente. O sujeito diferente também se torna facultativo. Aí é a mesma lógica da alternância. O aluno fez a péssima redação e a professora que deu nota baixa. O E já se torna uma separaçãozinha, né? Quando a gente geralmente usa o E, a gente já não vê necessidade da vírgula. Mas se colocar também não está errado. Essa é meio que a lógica da facultativa na aditiva. São 5, é aí que você vai usar. Porém, na adversativa, conclusiva e explicativa, as regras são um pouquinho mais complicadas. E aqui a gente chega na explicativa, que é a nossa próxima questão, que é a vírgula obrigatória. Ops. Todos conhecem a hora da prova, não se atrasem, vírgula, pois. E, de novo, portanto, não... Outra vírgula obrigatória. Todos conhecem a hora da prova, não, portanto, não se atrasem, vírgulas obrigatórias, que eu acabei de mostrar. Ops. Por favor, revisem esse material. Eu fiz com muito carinho e eu mandei para vocês todos. Oração assindética também separada. Ler os conectivos, ou portanto, aqui na conclusiva. As adversativas e as conclusivas têm a mesma regra. Então, a oração assindética aqui, ó. Olha aqui a separação da assindética para sindética, vírgula, portanto. Pesado esse exercício? Pesado, mas é a revisão de todo o nosso período composto. Eu espero que não tenha sido muito rápida na minha fala. Mas vamos lá. Número 2. Vixe, chata, mas vamos lá. A pontuação está inteiramente adequada. Agora ele quer certa. Certo. Aprendi a mudar de cor. Ui, que chato. Por que eu botei essa questão tão chata? Mas vamos lá. Vista como forma radical... Ah, tá, entendi por que coloquei ela. Isso aqui é aula 1 de pontuação no período simples. Vou botar aqui. Vocês lembram que eu fiquei, cara, umas 5 primeiras aulas falando só sobre isso, várias vezes no ouvido de vocês? Gente, não separa sujeito de verbo. Não separa verbo de complemento. E quando chega no adjunto adverbial, se eles estiverem na ordem direta, a vírgula é facultativa. Se ele estiver deslocado no começo, a vírgula também é facultativa. Mas se ele for muito comprido, ela é obrigatória. O que é adjunto adverbial comprido? É com mais de 3 palavras. Agora a gente usa essa mesma lógica para complemento. Volta para cá. Ixi, não está escrito aqui. Para complemento, aqui. Nominal e adjunta de nominal. O que é complemento nominal e adjunta de nominal? É aquelas palavras que juntas formam o sentido do nome. Por exemplo, vamos lá. Forma radical. O radical está qualificando a forma. Forma não é um verbo. Eu poderia botar uma vírgula aqui no meio? Não, não faz sentido.
é essas vírgulas que pausam uma coisa que não deveria ser pausada, que a gente tem que evitar e que o exercício sempre cobra. Então, vamos lá. As únicas vírgulas que podem estão na aula 0, por exemplo. Enumeração. Ai, fui no mercado, comprei pão, farinha, nananã, nananã. Ou deslocar, adjunto adverbial, ou explicação no meio de frases, que seria um aposto, por exemplo. Essas coisas. Se você tiver isso em mente, você resolve 90% de questões de pontuação. Posso escrever isso no final desse slide, desse documento e mandar para vocês. Isso aqui meio que um macetezinho. Macete não, né? São as regras de pontuação para vocês. E essas 3 aulas eu já mandei. Quem quiser eu mando de novo. Me avisa. Nem sei se vocês estão aí, ou se estou falando sozinha, mas tudo bem. Vai. Visto como forma radical de evolução inorgânica, a propagação de um vírus é um fato da computação. Tá. Vou começar pelo final. O que é um fato da computação? A propagação de um vírus. Só por isso eu já sei que a frase está errada. Aleluia, alguém falou comigo. Ele não sabe. Ela não sei. Obrigada. Eu sei, mas eu não sei. Eu tô zoando, né? Mas tudo bem. A propagação de um vírus é o sujeito desse verbo, verbo ser, é. E a regra principal, que inclusive é a primeira regra da regra principal, que eu acabei de falar. A regra, tipo assim, a gente tem 3 aulas. Dessas 3 aulas tem uma regra principal. E a primeira regra da regra principal é não separar o sujeito do verbo. Eu espero de verdade que vocês saibam isso para sempre na vida de vocês. Ele acabou de fazer essa sacanagem com a gente aqui. Olha essa vírgula aqui, separando o sujeito. Por isso não. Por isso, essa questão já está errada. Agora sim, olha essa forma aqui. Essa forma aqui, a forma de propagar o vírus, digamos assim, digamos que essa forma está errada. A tela dela fica fechada. Fica. Porque senão eu não enxergo as coisas que estou escrevendo. Fica muito ruim. Não é porque eu não sei que vocês estão aí, é porque às vezes eu acho que vocês estão, para eu não xingar aqui, eu acho que vocês estão, assim, nem aí para mim. Entendeu? Mas tudo bem. É porque eu vi um meme na internet, vou explicar. Vou parar de falar só para me explicar. Eu vi um meme na internet que os alunos todos abrem assim as aulas e vão assim fazer qualquer outra coisa em casa e não vão assistir as aulas. E eu fiquei noiada com isso. É verdade, é oficial. Muito obrigada. Eu vou fingir que eu acredito, mas metade eu acredito, metade não. Vou falar agora, vou continuar. Tá. Obrigada, Denis. Tá. A forma que a propagação do vírus acontece. Que forma é essa? É uma forma legal? É uma forma bonita de se propagar? É uma forma radiante? É uma forma colorida? É uma forma de unicórnios? Não, é uma forma radical. E essa forma radical? É uma forma radicalmente colorida? É uma forma radicalmente brilhante? É a forma radical de evoluir, é uma forma radical de evolução inorgânica. É uma forma radical... Eu vou botar até a mesma cor. Então, se é uma forma radical de evolução inorgânica, tipo, essa forma tem uma característica só, que essa característica possui, no caso, 1, 2, 3, 4 palavras que está caracterizando a forma, essa vírgula que está separando essa característica aqui das 4 palavras acaba sendo errado. Vou até mudar essa forma aqui, porque o errado de vermelho, então a gente tem que pôr de outra cor. Vou pôr de, sei lá, que cor é essa, ocre. Pronto. Separar uma característica no meio dela, porque às vezes uma característica, um adjetivo, a gente pensa que é uma palavra só, sei lá. Característica, bonita, bonito, legal. Uma palavra só, mas não. Características,
Às vezes são compostos por muitas palavras, como esse aí, característica de 4 palavras. E como é que você ia botar uma vírgula no meio? Faz sentido. Tá, letra A foi. E ela quer o certo e a gente está no errado. Ao falar do conceito de vida, beleza, achamos alguma coisa. Não está separando nada. Falou do momento que a coisa está acontecendo. Está fora do lugar isso aqui. Está separado por uma vírgula. Porque está fora do lugar. Provavelmente é um adjunto adverbial de tempo, porque tudo isso que vai falar em seguida está acontecendo no momento que o cara está falando do conceito da vida. Então, essa vírgula, aparentemente, está correta. Vou botar de negrito, porque eu não... Aparentemente. Vou botar aqui quietinho. Não está separando as características, não está separando sujeito, porque... Sei lá, né? Não está separando nada, por enquanto. Até porque, por exemplo, quando a gente pensa em sujeito... Sujeitos não começam com preposição. Então, aqui, ó, se tivesse na ordem direta, a gente não pode falar que está na ordem direta porque tem uma preposição aqui, não é um artigo isso aqui. Vamos continuar para tentar achar a ordem direta disso aqui, que sempre é complicado. Achamos um artigo aqui, que pode começar com... Pode acabar sendo o sujeito. O autor do texto. Faz muito sentido isso aqui ser sujeito, né? Sempre tem cara de sujeito aqui. O autor do texto. Vamos achar um verbo para ver se isso aqui é o sujeito. Previne. Prevenir. Eu previno? Tu prevines? Ele previne? Super cara de sujeito. Quem previne? O autor do texto previne. Achamos um erro maravilhoso aqui. Como que você vai separar o sujeito, o autor do texto, do verbo que ele está sujeitando? Mentira, essa palavra que eu acabei de criar não existe, tá? Como que a gente vai separar o sujeito, autor do texto, do verbo prevenir? Não pode. Achamos o erro. Mas aqui eu vou tentar colocar na ordem direta para ver se essa vírgula aqui tá certa. Rapidão. Deixa eu só botar uma cor aqui nessa. Tá. Errado. O autor do texto previne. Ele previne o quê? Olha aqui. Uma oração subordinada substantiva. Por que ela é substantiva? Lembra do macete? Porque eu consigo substituir tudo aquilo por isso. O autor do texto previne isso. Isso vai ser o objeto. Previne isso. Quem previne, previne alguma coisa. Objeto direto. Isso. Que seria preciso alargá-lo. Alargar o texto. Tá. Tendo em vista. Caraca, um monte de coisa. Ops. Pode ser de inglês. O que a ciência tem evoluído. Gente, quanta pontuação. Aí ele quer a pontuação toda. Análise da pontuação toda. O autor do texto previne que seria preciso alargá-lo. Só que, digamos que seria uma coisa... Ai, meu Deus. Isso aqui seria uma coisa... Quero pôr uma cor, gente. Não consigo pôr cor. O autor do texto previne que seria preciso alargá-lo, tendo em vista o que a ciência... Tendo em vista, 2 pontos. O que a ciência tem evoluído. Tendo em vista isso. Esses 2 pontos também tá certo, porque ele está inserindo o que ele está tendo em vista. Agora, o autor do texto previne que seria preciso alargá-lo ao falar do conceito de vida. Como ele antecipou isso aqui, essa vírgula de fato está certa. Por que está errado? Sujeito separado do verbo. Bom, letra A errada. Não tem nem como riscar, só vou deixar as vírgulas vermelhas. Que chato essa questão, gente, muito comprida. Letra C. Pergunta-se se seria possível chamar também de vida essas novas formas mutantes. Ai, gente. Vamos falar agora... Bom, aqui foi um período. Pergunta-se também se seria possível chamar de vida. Chamar de vida
o quê? Essas novas formas mutantes. Mutantes de vírus de computador. É uma coisa só, as formas. Vamos caracterizar formas? Vamos. Essas novas formas. Que forma, gente? Eu não consigo imaginar o que o texto está falando ao dizer só forma. Ah, não, estou falando de formas mutantes. Estou conversando com alguém, né? Ai, essas novas formas. A pessoa falou só isso, eu não estou entendendo o que ela está falando. Que forma? O que você está falando? Não, estou falando das formas mutantes. Se a pessoa falou isso para mim, eu vou olhar para ela e estou falando, que forma mutante, cara? Será que o nosso planeta foi invadido? Ela, não, estou falando dos vírus. Aí eu falo, eu vou ficar doida. Eu falo, coronavírus? Não, sua doida, os vírus de computador. Aí eu vou falar assim, então fala direito e para de botar vírgula onde não deve pôr vírgula. Fez sentido para vocês agora? Fez. Olha, gente, são as características da forma. Por isso que não pode pôr vírgula ali. Ótimo. Também na letra C. D. Caraca, como que essas frases compridas pra gente. Imagina você olhar para uma prova e ver uma frase desse tamanho, você já fica cumprir isso. Você pula, fala sério. Não pulem. Ou melhor, vou ensinar vocês a fazer prova. Eu faço assim e eu fui ensinada a fazer assim. Você chega numa questão dessa, você olha assim, olha que faz uns 10 minutos que a gente está nessa questão e a gente vai chegar na D agora. Você pula. Você pula sim, vocês estão autorizados a pular. É que eu acho que vocês têm prova em dia separado, eu não tenho certeza. Eu, por exemplo, tenho todas as matérias no mesmo dia. Aí você vai para onde você tem mais facilidade e deixa isso por último. Porque senão você cansa nessas questões. E na hora que você chegar na questão, é verdade, porque na hora que você vai chegar na questão que você tem mais facilidade, você vai estar cansado e você pode errar a questão que você sabe. É super real isso é um fato, gente. Então você faz o que você sabe para depois você fazer aquilo que cansa mais e que você não sabe. Você ficar batendo cabeça naquilo que você não sabe antes, você vai chegar cansado naquilo que você sabe e a probabilidade de você errar é maior. Isso é muito real. Até cansei de falar, gente. Ó, letra D. Vamos lá. O autor do texto inteira-nos sobre o quê? O autor do texto nos inteira do desenvolvimento de certo vírus. Ele conta pra gente alguma coisa. E quem inteira alguém de alguma coisa. O verbo inteirar, quando a gente faz uma análise sintática, a gente olha o verbo. Olha aqui. Eu já sei essa resposta, mas eu quero mostrar. Transitividade do verbo inteirar. É a resposta certa. Às vezes não. Gerúndio, mas que eu quero. Regência. Isso aí que eu queria. Regência do verbo inteirar. Com o sentido de dizer respeito direto, mas ou verbo transitivo indireto. Não é isso que eu quero. No sentido de ter interesse indireto. Não é isso que eu quero. Gente, não é nada disso que eu quero. Será que vocês não estão... Ai, meu Deus. Cadê? Inteirar. É no sentido de colocar você à parte de alguma coisa. Colocar a pessoa à parte de alguma coisa é alguém de alguma coisa. Tá, tô com muita preguiça de procurar isso aqui. Então, vou só explicar. Quem inteirar? A pessoa que inteira você é a pessoa que explica alguém sobre alguma coisa. Então, se o autor está explicando para alguém alguma coisa. Não, mentira. Deixa eu explicar de outra maneira. O autor que está inteirando alguém de alguma coisa. Alguém é para quem que ele está falando. Esse alguém vai ser o objeto direto. De alguma coisa vai ser o objeto indireto. Olha aqui o nos, sendo o nosso objeto direto. Vou botar ali. E esse de alguma coisa, explicando pra gente, nos, é que esse para é preposição. Não queria usar esse para, mas tudo bem. Explicando nos
do desenvolvimento. Cadê a cor, menino? Cara, qual que é a segunda regra que eu botei aqui, bonitinha? Que é proibido separar o verbo do complemento. Olha aqui, gigantinho, o complemento indireto aqui. Essa vírgula acaba sendo proibida. Fiquei meia hora falando disso só para poder falar isso. Mas eu queria que vocês entendessem que o do desenvolvimento é o objeto indireto do verbo inteirar, e que o verbo inteirar é transitivo direto nos e indireto. Só isso. Então, já só sabendo disso, tudo bem que o verbo inteirar não é comum que a gente use no nosso dia a dia. Só queria que vocês soubessem que por causa disso tá errado. Esse aqui é mais fácil. Porque essas vírgulas são vírgulas de pausas. Simplesmente são vírgulas que inserem alguns adendos. Tipo assim, nossa, eu tava lá naquela festa, fazendo isso, isso, aquilo. Quando minha amiga chegou, e ela chegou, vírgula, muito bonita, por sinal. E continuou, né, tipo, botei um adendo no meio da minha frase. É só isso que eu queria dizer. Uma explicação. Um posto explicativo. É isso que eu quis dizer. Vamos ler. É por isso que a letra E, eu sei que tá certa, porque todas as outras estão erradas, ela sempre tá certa. Vamos começar devagar. Não deixa de ser assustadora a possibilidade de que nós sejamos capazes de concorrermos para uma evolução inorgânica. Eu li toda a frase sem ler o adendo. Vamos lá. Não deixa de ser assustadora a possibilidade de que nós sejamos capazes de concorrermos para uma evolução inorgânica. Essa é a frase direta. Aí, o autor quis, assim, explicar, né? Porque, querendo ou não, ele usou umas palavras bem requintadas. Ele quis, assim, dar uma explicadinha, porque, pô, o autor do texto, ele quis ser bem bonitão usando essas palavras. Aí ele foi lá, assim, vou explicar. Nós, criaturas orgânicas, não deixe de ser assustadora a possibilidade de que nós, criaturas orgânicas, sejamos capazes de, a certa altura, concorrermos para uma evolução inorgânica. Então, essas vírgulas estão abrindo adendos, abrindo um buraquinho dentro da frase para trazer uma explicaçãozinha sobre uma palavra anterior na frase original. Então, essas vírgulas acabam sendo, inclusive, obrigatórias. Como que eu vou colocar aqui? Gente, não consegui. Como que eu vou botar aqui essa cor? Caramba, moleque. Cadê aquele negocinho de pôr cor? Oxi. Aí. Verde. Mas esse verde não dá pra enxergar, não. Ah, mas vocês vão ter que enxergar. Mas o outro não dá pra fazer. Ah, vai ter que ficar assim. Ó, a letra E é a resposta. E a letra E... Como que eu botei lá em cima? De amarelo. Menino. Como que eu vou marcar agora essa resposta? Vamos ter que escolher outra cor. Aqui. Essa cor é bonita. Essa é a resposta. E eu vou ter que pôr essa cor daquela mesma cor. Pronto. Espero que tenha feito sentido para vocês. Essa questão. As erradas faz muito sentido, porque separou o sujeito, separou o objeto, separou o complemento nominal. Porque, assim, o complemento nominal foi a classe que, assim, talvez vocês mais tenham ficado na dúvida, apesar de vocês não terem se expressado. Porque foi a que eu menos falei. Eu dei muita ênfase em sujeito e adjunto adverbial, porque é o que mais cai. E na aula 0 eu dei muita ênfase em enumeração. Mas esses aposto explicativo também é o que também cai bastante. E aqui na letra E é um exemplo perfeito disso. Por isso que quando a gente faz exercício é mais fácil de massificar a matéria. Você encontra coisas interessantes para chamar a atenção.
E aí, por último, graças a Deus, número 3. Como vou fazer de baixo para cima. Olha, quem precisa de alguma coisa. Precisando, vírgula de auxílio? Nossa, eu queria que alguém estivesse aqui para fazer para mim, porque não pode separar complemento do verbo. Cadê a cor, cara? Não gosto desse negócio que não aparece a cor. Não sei mexer direito nele. Tá. Não pode. Aí você olha para cima, todas as outras estão certas. Precisando de auxílio, precisando de auxílio. Tá. Agora, então, vamos para a próxima sala. Frase. Não hesite. Não. Aí, ó. O Word corrigiu. Será que ele corrigiu os outros também? Acho que não. Não hesite em chamar. Não hesite. Se eu falar simplesmente não hesite, você ia ficar meio assim. Não hesite em quê? O verbo hesitar também precisa de um complemento. Só que o complemento também é um complemento indireto. Como que você vai separar a preposição desse complemento do restante? Você também não pode separar no meio. Isso seria o adjunto, separar o adjunto, separar o complemento, tá errado. Separar o complemento verbal. Você está separando aqui. Não pode separar o complemento chamar do verbo. Não existe em chamar. E é um complemento ainda oracional, ó, chamar é outro verbo. Hesitar e chamar. Precisando de auxílio, não hesite em chamar. Ah, tá. Passamos da letra E, tá errado. Passamos da letra D, tá errado. Tem vírgula aqui em cima? Não. Então vamos para de novo. C. Precisando de auxílio, não hesite. De novo aqui, ó. Entre o verbo e o complemento verbal oracional, porque tem um verbo. A gente fala oracional quando tem verbo, tá? Não hesite, vírgula, em chamar. Olha aqui. O verbo hesitar, precisando de um complemento para ter um sentido completo, sendo separado de seu complemento por essa vírgula. Outro erro. Agora aqui. Precisando de auxílio, não hesite em chamar. Não o quê? A frase completa que está sendo negada, o que está sendo negado? O não está negando o hesitar. Como que você vai negar e hesitar separando esse não, o não dele? É não hesite. Não auxílio, não é não precisando. Esse não tá ficando do lado dessa frase, sendo separado da outra. Então, assim, totalmente errado. Espero que vocês tenham esse tipo de raciocínio quando estiverem fazendo sozinho. Esse tipo de exercício. Agora, letra A, tudo bem? Essa vírgula aqui do meio, não tem problema, ela está aqui. Precisando de auxílio? Não hesite em chamar. De boas. Ixi, cadê a cor? Aqui. Tcharam! 53, vou fazer mais um, né? Deixa eu achar aqui. Tá feito. A gente fez. Não dá pra fazer. Tem texto. Tá. Ele quer que tá corretamente pontuado. Vamos lá. Como água e pão. Isso que frase estranha. O termo entre nós não entendi essa frase, tudo bem. Como água e pão, o termo entre nós devia ser comum. Achei tão estranho. O termo entre nós, como água e pão, devia ser comum. O termo, como água e pão, devia ser comum entre nós. Entre nós, o termo água e pão devia ser comum e o termo como água e pão devia ser comum entre nós. Tá. Vamos devagar. Eu vou pegar a certa e fazer análise sintática para ver se vocês entendem. Primeiro, vamos achar
o verbo dever. O que devia? O termo devia. O que ele devia? Que vai acabar começando outra oração. O termo devia ser comum entre nós. Essa aqui é uma oração inteira. O termo devia ser comum entre nós. Aí, devia ser uma locução verbal. O termo devia ser comum entre nós. De que maneira que o termo devia ser comum entre nós? Como água e pão. Desta maneira que o termo devia ser comum entre nós. Isso aqui é outra oração. Só que quem redigiu essa oração, esse período composto, pegou essa oração que na ordem direta estaria no final e botou no meio. Quando a gente coloca no meio, o que acontece? 2 vírgulas, separando. Perfeito, ó, aqui 2 vírgulas separando. Eu acabei de identificar aqui para vocês o verbo principal, que está dentro de uma locução verbal, devia ser. O sujeito desse devia ser, o termo devia ser comum entre nós. Depois achamos uma oração secundária que está trabalhando para essa oração principal, como água e pão, comparando, né, essa oração principal com a oração secundária, subordinada, adverbial. Perfeito. Agora vamos ver se a gente consegue achar o erro nas demais. O termo devia ser comum entre nós. A gente já achou a oração principal, vamos, né, em todas as outras lá continuar. Devia ser comum entre nós. A gente já entendeu que na oração principal o termo devia ser comum entre nós está sendo parada por uma outra oração. Se ela está sendo parada, interrompida por outra... Ixi, eu botei com outra cor, né? Sacou. Se ela está sendo parada e interrompida por outra oração, ela deve estar sendo... Ela deve estar entre vírgulas. E olha aqui, uma vírgula só. Uma vírgula só, sabe o que acontece quando tem uma vírgula só? Uma vírgula só separa. 2 vírgulas, qual que é a palavra? 2 vírgulas intercala, uma vírgula separa. 2 vírgulas intercala aquela frase aqui embaixo, como água e pão, que deveria estar no final. Intercala essa oração com a principal. Uma vírgula só aqui, ó, entre o termo, está separando o sujeito do verbo deveria ser. Por isso está errado. E essa, como água e pão, deveria estar aqui intercalada. Beleza, achamos o erro da água. Agora, entre nós, que é o complemento de comum, né? Comum entre nós, que tá aqui no começo, beleza. Tá separado porque tá fora da ordem. Até aí, tudo bem. De novo, mesmo erro, eu achei, ó. O termo devia ser comum entre nós. Essa primeira vírgula, entre nós, está separando o complemento de comum. Comum é o nome, então ele tem um complemento nominal. Aquilo deveria ser comum entre nós dois, sabe? Comum não é um verbo, mas ele precisa de um complemento para dar um sentido maior. Tudo bem. Agora, olha essa oração, como água e pão, que traz uma comparação da oração principal. Ela deve o quê? Tá o quê? Intercalada. Cadê a primeira vírgula intercalando? Só tem a segunda vírgula, tá faltando a primeira. Quando só tem a segunda vírgula, o que acontece? Separa o primeiro sujeito, o termo, do verbo dele. Isso não pode acontecer. Letra A e letra B, erradas pelo mesmo motivo. Que esse motivo é o quê? A falta de vírgula que intercala a oração. Complicadinha essa, né? Depois que você acha, parece que fica muito evidente o que está acontecendo. Mas até você achar o motivo principal, parece que é um pouco difícil. Não sei, eu achei, não sei vocês. Bora lá. O termo entre nós, como água e pão, ó, mesma coisa e tem um
adendo a mais. Quando você fala o termo entre nós, não parece que entre nós é o nome do termo? Cara, para mim parece que é isso. Por isso eu fiquei tão confusa quando eu comecei a ler todas essas frases. Falei, cara, entre nós é o nome do termo? Que termo é esse? Eu juro para vocês que eu fiquei assim, caraca, o que tá acontecendo? Se esse entre nós tá fora de ordem, ele tem que estar entre vírgulas. Vou até mudar de cor isso aqui, ó. Tá fora de ordem, tem que mudar de cor. Amarelo. Mas tá na mesma frase, né? Então tá. A gente tá mudando, a gente tá trabalhando com frases. Mas tinha que ter uma vírgula aqui, separando, ó, o termo entre nós, como água e pão, devia ser comum. Aí faz sentido que devia ser comum entre nós. Essa pausa entre o termo e entre nós traz a ideia de que tudo isso deveria ser comum entre nós. Se eu não colocar essa pausa, parece que o termo se chama entre nós. Eu não sei se para vocês fica dessa maneira na cabeça, mas para mim fica. Além dessa vírgula faltando, cadê a outra vírgula aqui intercalando? Da mesma forma, o erro está aqui. Não vou nem botar mais cor, porque acho que já entenderam essa lógica. E botar aqui que você está correto. Aqui, como água e pão. Aqui tá bonitinho, olha aqui. Colocou no começo, botou uma vírgula, perfeita essa oração. O termo entre nós devia ser comum. Tá, entre nós, em relação ao comum. Devia ter uma vírgula aqui. O termo é sujeito de devia ser comum. Essa vírgula está separando o sujeito do verbo. Depois que você olha para certa e entende o que está acontecendo, você consegue aplicar a regra em todas as outras. Só que não sei vocês, para mim foi um pouquinho complicado entender o que estava acontecendo aqui. Olhando as últimas, né? Depois que eu entendi o que estava acontecendo, tudo bem. Enfim. Será que devia ter um texto junto com essa questão? Espero que sim. Enfim. 11 horas, não vou mais prender vocês.